Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e falaremos de cena, falaremos de filme. Vamos ver o que tem de verdade, o que tem de mentira num documentário Cena lançado em 2010, aquele famoso, né, o filme. Não estou falando da série que saiu do Cena recentemente, aí acho que foi ano passado ou foi esse ano, agora eu não me lembro. Estou falando daquele filme, tá, com imagens reais, com filmagens reais, com histórias na teoria reais, mas que se analisar bem tem algumas histórias ali mal contadas. Tá? Não são todas, obviamente, a minoria ali da parte, mas mal contadas. Isso vai dar uma confusão. E fazendo um disclaimer aqui, isso aqui não é um ataque ao Cena, não é um ataque ao documentário em si, porque o documentário ele é bom, cara, é assim, vale a pena assistir, é muito interessante, cara, tem conteúdo realmente ali, mas tem algumas paradas que não são verdade e acabaram influenciando algumas pessoas a acreditar em coisas que não são verdade. De novo, não é a maioria das coisas, mas assim, vamos falar sobre. E anuncio também, cara, a próxima semana é semana de Natal e tem presente para vocês, cara, a trilogia Cena e Prost finalmente vai sair. 3 dias seguidos de documentários sendo lançados, cara, em formato de estreia às 8 horas. Na terça-feira sai 88, né, o início às 8 horas, formato de estreia. Na quarta-feira, dia 24, sai de 89, né, que é o ápice, né, a temporada mais importante ali, também às 8 horas, formato de estreia. E por fim, no dia 25, dia de Natal, também às 8 horas, 1990, o desfecho, trilogia, mais de 2 horas aí de documentário aqui nesse canal, então... Tamo junto, gente, é isso daí, próxima semana então estreia, não perca. Agora vamos falar de outro documentário de Cena 2010, cara, então analisar, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Bem, gente, antes de começar a investigação de fato, que vai ser quase um react desse documentário, porque eu vou ficar passando ali por ele, vamos entender o que foi esse documentário. Em 2010 foi lançado um filme no estilo documentário chamado Cena, longa-metragem de imenso sucesso que reverberou na época e reverbera até hoje. Eu me lembro que o Game F1 2012 na época vinha com esse filme junto, tá? Eu vi quando era pequeno, me emocionei, achei do cacete, e é de fato um bom filme com várias cenas inéditas, toda a história de Ayrton Senna sendo contada do início ao infeliz final de sua carreira. A qualidade de produção é fantástica, é algo muito da hora de assistir. Porém, apesar de ser em forma de documentário, ele precisa de alguma narrativa. Afinal, se trata de um longa-metragem de pouco mais de 1h30, não dá para mostrar tudo. Tu tem que escolher o que mostrar, quais as partes essenciais. E por se tratar de um filme, terá uma narrativa, não será algo realmente imparcial. Então aqui vamos ter o Senna tratado como o cara mais perfeito do mundo, que não erra, o bonzinho da história, enquanto o Prost é o malvado, o vilão, o pior ser do mundo. Sendo que a gente conhece a história da Fórmula 1 e o Senna se passa longe de ser bonzinho. Até porque dificilmente o multicampeão mundial é. Ali tanto o Senna quanto o Prost vão ter seus lados ali ruins, seus lados bons, cara, eles querem ganhar o título, mano, eles estão ali lutando pelo campeonato. Vão até o limite do que é permitido ou além. E acho até bom quando falam das falhas ou fraquezas de figuras como o Senna, porque deixa ele com essa figura mais humana, né, mais próxima da gente até. E não como essa divindade que o filme pinta, uma figura quase messiânica. Mas enfim, bora para o filme, onde algumas das inverdades que são faladas aqui no documentário eu já falei em outros vídeos, como a câmera on-board de Mônaco, o local da largada trocada em Suzuka, mas vendo aqui de novo vamos tentar achar mais e já garanto assim, não são muitas, tá? É minoria ali do documentário. Então vamos fazer meio que um resumão desse filme quase. Ou seja, se você não assistiu o documentário Cena ainda, saiba que tem spoiler, tá? Alerta de spoiler. Deve ter sido spoiler. Se bem que é a história do Senna, né? Então quase todo mundo sabe qual é. Porém, alerta de spoiler. Se você não quiser tomar spoiler, pode sair do vídeo depois, aí assista, volta aqui e tamo junto. Senão segue o jogo aí. O doc começa com alguns flashes de seu início de vida e carreira, com fala do Senna por cima ali como narração, e corta direto para o GP de Mônaco de 84, a sua primeira grande atuação na Fórmula 1. Mostram a atuação, a corridaça que ele fez na chuva e tal, chegando no Prost, até que acontece a polêmica interrupção de prova, que até hoje se tem as teorias, né? Tem a teoria que o Jack Hicks fez isso só pela segurança, né, que seria protocolar. Tem a teoria de que foi pressionado pelo Balestre para interromper, pois o Prost estava vencendo. E até de que a interrupção foi causada por pressão da emissora ABC dos Estados Unidos. Mas enfim, rolou a interrupção e uma parte me chamou a atenção. Essa fala do Galvão. With the red flag, vão parar a prova. And the checkered flag is going out. Isso
inacreditável! O Galvão mandando um inacreditável, só que assim, ele não falou isso na hora. Como é que é o negócio? Óbvio, não existia IA na época, então isso é realmente um trecho da narração dele. Dá pra ouvir pelo ruído que é um trecho em outro momento, porque na íntegra, essa foi a narração. Vão parar a prova quando Ayrton Senna se aproximava mais de Prost. Vão parar a prova. Se ela continua por algumas voltas, tenho a certeza de que o Ayrton chegava para passar ele aí. Mas não é final. Não é a bandeira quadriculada preta e branca. Exatamente, é a bandeira vermelha que vai ser interrompida a prova, podendo continuar. A bandeira vermelha à frente e a bandeira preta logo atrás. Aí o Prost. Você vai ver no visual o Alboreto. E como o Senna já chega. Ele já estava no visual do Prost. Ayrton Senna em segundo. Agora sim, Galvão, bandeira quadriculada. Nova decisão da direção de prova. Passamos da metade da prova. Vai ser dada a bandeirada para Prost. Ele lentamente vai parando. Não, o Ayrton passou direto. Bom, o Ayrton cruzou a bandeirada, o Prost não. Não tem o é inacreditável, não tem. Eles colocaram ali porque sim, não tem. O trecho do é inacreditável é desse momento aí. Passou Ayrton 7 segundos, ponto 53. Foram mais de 3 segundos dessa volta. É inacreditável. É inacreditável. Não é pela interrupção, e sim porque o Senna tinha acabado de tirar 3 segundos em relação ao Alain Prost. Eles pegaram uma fala que o Galvão falou porque o Senna tinha tirado uma diferença grande do Prost e colocaram para a interrupção. E é só o começo, hein? Ih, rapaz. Depois falaram da ida para Lotus, a primeira vitória em Portugal. E ponto positivo para o filme, não colocaram o tema da vitória ali. Porque de fato não foi tocado, não se tocava o hino da vitória em 85. Se você ouviu, saiba que foi edição. Isso eu já falei no vídeo de efeitos Mandela da Fórmula 1 que vai estar aparecendo aqui no card. E após muitas cenas bacanas, porque o filme é muito bem produzido, cara, imagens inéditas, imagens de altíssima qualidade, é muito bom mesmo. O problema é que tem umas distorções em alguns casos, mas no geral é uma obra boa, tá? É uma obra legal. Vamos para 88, quando ele vai para a McLaren, e isso aqui aparece. Isso aí aparece. Não sabe qual é o problema? Não! É um board do Senna em Mônaco, que assim, gente, não tinha um board do Senna nessa corrida. Enquanto tinha a fala do Senna ali por cima de que ele tava em outra dimensão. Ele foi sugado pelo túnel. Ele entrou nessa dimensão diferenciada. Enfim, o carro do Senna no GP de Mônaco de 88 não tinha câmera on-board. Tu conseguia ver facilmente quando tinha câmera on-board nos carros da época. Era um negócio até que bastante grande. No Senna tu não acha essa on-board, porque simplesmente ela não existe. Essa on-board que vocês veem é de 1990, que inclusive tá no YouTube da Fórmula 1. Tanto essa quanto aquela dentro do cockpit. Onde, adivinha, ele estava equipado com essa câmera on-board e ela é visível nas fotos. Óbvio, botaram isso para ilustrar. Mas como esse documentário vende a ideia de que está mostrando a verdade com várias cenas inéditas, muita gente acreditou que existia essa on-board daquela volta mágica, mas não. E ali o John Bicignano, né, jornalista e comentarista de Fórmula 1 nos Estados Unidos, fala do rádio da McLaren que pediu para ele diminuir o ritmo. He received a radio message that said, "You are so far in the lead. Slow down." E que isso desconcentrou e terminou na batida de Senna na Portier. Há também a versão de que ele estava forçando para dar uma volta no Prost e aí bateu. Então escolha a sua versão aí, é que você achar certa, nenhuma aí é uma verdade absoluta. Aí depois mostra um título dele na atuação histórica em Suzuka, vamos campeão! Aquele trecho no programa da Xuxa que ela deseja feliz 89, feliz 90, feliz 91, 92, 93 e esquece 94. Pô, Xuxa, vamos para 89, onde a rivalidade se aflora e eles falam sobre isso. Porém, não citam lá o famoso trato não cumprido em Imola, que começou toda a treta. Polêmica. E assim, por se tratar de um filme de 1h45, que tem sua limitação ali de tempo, eles não iriam mostrar algo que jogasse contra o Senna, né, gente? Assim,
né? Mas aí começa a lore do Prost ajudado pelo Balestre, que convenhamos, isso não é mentira não, é verdade. Chegando no GP do Japão, aquele que o Prost joga o carro em cima de Senna, os dois batem, o francês abandona, mas o brasileiro, com a ajuda dos fiscais, volta para a pista, o que não era ilegal, passaria a ser ilegal no ano seguinte. Ele repara o carro, passa o Nannini e vence, ele ainda tinha esperanças de título. Porém, era desclassificado por ter voltado para a pista pela área de escape, o que, segundo o Balestre, não faria ele percorrer a distância total de corrida. Foi roubado! Coisa que, por exemplo, não se aplicou ao Prost no GP de San Marino, quando ele escapou. E aí aparece esse trecho do Regi numa reportagem da Globo. Logo após o final da corrida, o telão do Autódromo de Suzuka mostrou insistentemente a imagem do acidente e tudo o que aconteceu na tentativa de Senna voltar à pista. E foi observando essas imagens que os comissários de prova concluíram que, por não ter Senna percorrido normalmente a chicane na sua volta à pista, ele havia infringido o artigo 56 do regulamento da FIA. E o que dizia o artigo 56 dizia o seguinte: se um carro parar, ele deve ser removido da pista o mais rápido possível para que a sua presença não represente um perigo ou comprometa a corrida ou o treino. Se o piloto não conseguir tirar o carro de uma posição perigosa por conta própria, é dever dos fiscais de pista ajudá-lo. Nesse caso, se o piloto religar o motor e retomar a corrida sem cometer uma infração, ele não será desclassificado. Vale lembrar que nessa época a punição era desclassificação mesmo, ou uma punição de 1 minuto. Mas há a lista de infrações do Senna na corrida, segundo a investigação de Balestre e comissários, em que enquadrava esse corte como direção perigosa. O curioso é que o Galvão, na hora que acontece o acidente, já tava temendo uma punição. Na minha cabeça, Moreno, ele tinha que, quando foi empurrado ali, fazer uma manobra e voltar para tomar chicane, para não furar a chicane, para não ser penalizado. Então, no fim das contas, o Balestre roubou mesmo. Ladrão! E admitiu 7 anos depois que ajudou. Mas aí nada ajuda o Senna se tem o Rondenes defendendo ele. Nhonhonho, parece um garrafão grande de vinho, bom sim. E daí? O mano me tira o lance de 81, 8 anos antes, para ser contra a punição. Pô, Rondenes. Advogado jurídico! Teve o lance de 89 do próprio Prost, o cara me tira de 81. Com um cara desses, quem precisa de inimigo? Na sequência vem outros trechos, como a parte que ele quase se aposenta na Fórmula 1, o retorno dele, a péssima entrevista do Prost zombando da fé do Senna. Avança diretamente para 1990, quando rola aquele terrível acidente do Martin Donnelly em Jerez, onde ele sobrevive, mas Senna aparece lá, porque era um cara muito preocupado com a segurança, e isso é dito por quase todo o documentário. Até aí ok, só que chega o GP do Japão. E começa bem porque tem o trecho lá do briefing, que é um dos maiores pontos desse documentário, onde o Piquet defende o Senna, o Nelson Piquet. É o Neto quem tá me vendo, você imagina o negócio como tá bravo. Acha a regra que desclassificou ele ridícula, insegura, todo mundo aprova para mudar ela, e o Senna sai pistola porque foi isso que desclassificou ele em 89, e agora todo mundo concorda, né? Tipo assim, pô, eu me lasquei ano passado, agora todo mundo diz que é errado. E agora vem a história de que trocaram o lado da largada em Suzuka. Não! Vamos lá, a história real é de que o Senna fez a pole position como sempre, e ele queria trocar o lado da largada para o lado limpo, o lado de fora, porque é o melhor para a pole, né? Depois a gente descobriu que realmente é o melhor. Mas decidiram não fazer isso, pois o pole largava do lado sul de Suzuka em 87, 88 e 89. Isso é mostrado no próprio filme, pelo amor de Deus. E não dava para fazer algo de um dia para o outro. Se hoje já é uma desgraça, imagina naquele tempo. Tanto que fizeram em 91, trocaram o lado finalmente. Só que aqui aparece a fala do Rondenes, que aqui é vendido como um santo, mas ele passa longe de ser um santo, mas passa muito longe. Que diz que eles misteriosamente trocaram o lado da largada. Trocaram. Eles trocaram. Pole position was his, and then suddenly the pole position was mysteriously moved to the dirty side of the circuit, which he felt was unjust. Gente, se tivesse trocado, teria alguma marca ali, sei lá, de cimento, alguma coisa, tinta, alguma coisa na pista. Não tem nada. Fora que nos anos anteriores o lado era o mesmo, gente. Isso fez geral muita gente acreditar que realmente trocaram o lado. Incluindo, por exemplo, a galera da TNT, que eu gosto tanto. Não, então, é porque na verdade, no ano seguinte, o Senna faz a pole
E a pole... ela é trocada de lado. A pole naquele ano tava trocada de lado. E para piorar, aparece um trecho do Senna conversando com o cara ali da FIA para trocar a posição, que na teoria essa conversa teria acontecido em Suzuka. Mas lá vem, pela arquibancada e tal, você percebe que se trata de Hockenheim. Suzuka não tem essa arquibancada. E isso também é confirmado pela lateral do carro do cara da FIA, que tá escrito Grosser Preis, que é grande prêmio em alemão, onde os canalhas da edição borraram ali o Grosser Preis quando dava close, para não mostrar que a filmagem na Alemanha, para dar a entender que foi Suzuka. E essa filmagem é de 1990 por dois motivos. Primeiro, que tem muita brita ali colada junto à zebra da curva 1, coisa que não era assim em 89. E segundo, porque é possível ver um Found Metal junto com o logo da Osella. E a equipe Osella Found Metal, né, as duas juntas, só existiu em 90. Então essa filmagem aconteceu durante o GP da Alemanha de 1990, o contexto eu não sei, mas... legal. Ou seja, toda essa história é uma mentirada daquelas, eles sabiam que era mentira. Mentiroso! E nisso tem a largada, o Senna jogando o carro de propósito no Prost, é bicampeão, rapaz! Brasil! É o troco, amigo, é o troco, a vingança. E logo em seguida bota a famosa entrevista que ele teve com o Jack Stewart, incluindo aquele trecho. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Que é basicamente ele justificando de que não bateu de propósito, e sim que tentou ultrapassagem no Prost. Que bem, nós sabemos que não foi assim, né, gente? É o troco. Daqui pra frente, estamos falando da metade final do documentário. Ele fica mais tranquilo e quase tudo é verdade absoluta. É um trecho bem grande até, sem exageros. Tem a parte, por exemplo, que explica o Instituto Ayrton Senna para ajudar a população e tal, as camadas mais pobres, já que ele, por meio do esporte, já ajudava a alegrar o povo aos domingos. Vem a temporada de 91, com a vitória em Mônaco, a batida no México, que foi sua primeira preocupação com a sua segurança própria, o GP do Brasil, a primeira vitória em casa, com a sexta marcha, esgotadaço, um momento histórico aqui, surpreendentemente sem exageros. Um trecho muito bom de um briefing em Hockenheim, aquela da discussão dele com o Balestre para colocar os cones na área de escape ao invés dos pneus, a demissão do Prost, o tricampeonato mundial em Suzuka, com o Ron Dennis também lá dando aquelas trolladas dele. E vem em 92, em que citam a tal Williams de outro planeta, aquele carro inalcançável, e que o Senna teve muita dificuldade, coisa que em 93 ele seguiria sofrendo, mas agora com um carro tão tecnológico quanto a Williams, porém não tinha motor, né, gente? E chega em 94, onde ele se despede da McLaren e faz as pazes com Prost, campeão de 93, e vai para a Williams, que era dominante, até banirem os auxílios lá. E mostram o Ayrton sofrendo no começo, com o carro e tal, os carros difíceis, Schumacher muito rápido com a Benetton, e tem a famosa cena do Senna dele em Aida após o abandono, ouvindo a Benetton e escutando o barulho de controle de tração. E aí deduzem que a Benetton tinha controle de tração e era um carro ilegal. Que é verdade e não ao mesmo tempo. Porque assim, gente, geral era ilegal em 94. Benetton, Williams, Ferrari, McLaren, tava todo mundo no sulco em 94. E a FIA passou um pano gigantesco. Mas também tem a parada que a Benetton conta, né? A Benetton conta de que não tinham controle de tração, mas tinham algo que emulava o controle de tração e que era legal. Daí você acredita numa versão ou outra, porque até hoje não temos uma verdade absoluta. E chegávamos no fatídico GP de San Marino, que começa com essa entrevista entre Rubinho e Senna. Boa sorte pro campeão e pro futuro campeão. Zicaram o Rubinho, hein? Infelizmente tem um acidente forte do Rubinho, a morte do Ratzenberger e a morte do Senna, que praticamente encerra o filme da pior forma possível. Enfim, morte de Senna, infeliz, que ninguém queria ver. O filme se encerra com um funeral, uma cena triste, tocante, e com um trecho de uma coletiva onde ele é perguntado sobre qual foi o piloto que mais gostou de correr contra. E ele cita Terry Fullerton, um experiente kartista, do qual foi companheiro e correu contra nos tempos de kart. E tá aí, gente, isso foi a gente tentando ver o que é fato, o que é fake no documentário Senna de 2010, o filme, que é muito bom, recomendo todos a ver, porém tem que tomar cuidado com o que é verdade e o que não é, até porque isso fez muita gente acreditar em coisas que não são verdade. Isso se dá porque, por exemplo, o filme Rush de 2013 do Lauda e do Hunt é um filme com atores, com roteiro baseado na vida real, mas são atores ali, a gente vê como uma ficção até, e que também não é 100% real as coisas que acontecem lá. Tem muita parada inventada para fazer o roteiro do filme funcionar.
funcionar. Porque a realidade, às vezes, não dá um roteiro bacana por si só. No caso do filme Senna, ele é em formato de documentário, o que traz uma sensação de estão mostrando a verdade, porque são filmagens reais de pessoas reais, em momentos reais, com falas reais. Então, na teoria, eles não estão contando uma história. Assim, eles distorceram algumas coisas, omitiram outras, tem verdades, tem mentiras. Mas como há essa sensação de que é um documentário, né, enfim, algo da realidade, muita gente acredita em coisas que não são verdade. E mostramos aqui algumas delas, mesmo que a maioria absoluta do filme seja verdade, e é muito bom. E nos vemos no próximo vídeo, gente. Lembre do documentário, semana que vem, hein? Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei, espalhe esse vídeo com a galera. Aqui estão os membros, muito obrigado aos membros, cara. Aqui, ó, coraçãozinho pra vocês. Tamo junto demais. É nóis, se quiser virar, botãozinho, seja membro aqui embaixo. Se quiser virar show, se não quiser, beleza. Na descrição tá o nosso Instagram, Primeira Fila F1, Twitter, meu Twitter, Kevin Cospa F1 e também o Discord, tá? Sugestões, comentários, é isso. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui e falou.